Então, bem-vindos a mais um podcast, talvez o podcast. Desde já agradecer aqui ao tio Tony, muchacho, 95 anos, e ele é que nos vai contar as histórias. Porque aqui, Manel Lobão, mais uma vez, Gilles, falta o Topé Rocha, vamos falar sobre os primeiros nadadores salvadores na Praia do Guincho, contratados aqui em pelo... Portugal. Em Portugal. Contratados aqui pelo Tony Muchacho. Portanto, vou deixar aqui o Tony falar um bocadinho, que gosta, e é o único que tem boa memória e vai lembrar estes senhores o que é que eles faziam, que eles já não se lembram. E eu vou aprender com isto tudo. É mesmo assim. É mesmo assim. É mesmo assim. Então, E o Tony, então... olha, que eu esqueço-me, senão começo a falar. Então vamos embora. Olha, a história é simples. Em 1979, houve um amigo meu que chamava-se Mário Vinhas, que era dono, administrador das Sagres, das cervejas Sagres, e que veio da Austrália. E chegou aqui ao pé de mim, veio a almoçar, e disse: "Ó Tony, tens de fazer um clube de surf." Eu disse: "Surf? O que é isso?" "Epá, na Austrália é só surf." E eu disse: "Epá, está bem." Calei-me. Nesse ano, 79, vieram 6 ingleses da Austrália e trouxeram 6 tábuas de longboard. Bem, estiveram aí, todos contentes. Cascais, nessa altura, era uma coisa fantástica para a juventude, havia bares, havia tudo, para a juventude poder ir. De maneira que eles andaram todos contentes, como jovens que eram, mas quando chegou uma altura queriam ir para Londres e não havia dinheiro. De maneira que chegaram ao pé de mim e perguntaram: "Do you want to buy our longboard?" Eu disse: "Longboard." Lembrei-me do Mário Vinha, disse: "Olha, não é a altura." Então falei com o meu pai e compramos 6 longboards. E depois assim: "O que é que eu vou fazer a longboard?" Então vieram falar num amigo que lhe falta aqui, que é o Topé. Falei para o Topé e o Topé: está bem, vou ir." Então veio e foi, primeiro foi aqui o Lobão. Antes disso, acho eu. Eu venho depois com o Topé, convite do Topé, é que eu venho cá parado. Pois, mas o Topé veio primeiro. Exato. Esteve aqui, salvou não sei quantas pessoas, salvou um holandês que foi 2 vezes ao fundo e viu a mão de um deus levantá-lo, e ele foi passar um mês à Holanda, convidado por esse holandês, e felizmente não houve nenhum acidente, até hoje não houve mais nunca um acidente na Praia do Guincho. Mas nesse ano eu reuni no final o jantar em que estava o presidente do ICN, que era o Almirante Galhordas, estava com o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Rosa, e com o comandante do Porto de Cascais, que agora tem de ir ver aqui, já não... Da altura, o comandante da altura, em 79. Então, fizemos o almoço e eu disse ao Almirante Galhordas: "Agora acabaram os banheiros, vai começar a haver nadadores salvadores de surf." E desde aí acabaram os banheiros e começou a haver os nadadores salvadores. Felizmente, aqui o Lobão, sozinho, depois veio sozinho, nós tínhamos a praia toda. É verdade. Daqui até lá ao fundo, que tem até o Abano, até a outra ponta, vocês tomavam conta. 1 quilómetro de distância, e era a praia toda. Até que apareceu um almirante, o almirante ali de Montemor, enfim. Não vai conseguir lembrar-se de tudo. Caramba, é uma memória formidável. Bem, tinha negócio com o Champalimaud e então roubou-me a metade da praia. Ficou com a praia de lá. Ok. Porque tinha negócios com gado e não sei como é, e então dividiu a praia, lá o norte, que foi sempre nossa, e então ficou dividido. Tinha lá
balneário, um bar. E tinha a casa do príncipe? O Prazo do Rei, casa do Rei. Tinha com água ligada até lá, estava a água ligada, tinha tudo. Mas este tipo de monte lá, esqueci-me agora o nome dele, não quero me lembrar porque... Aí foi dividido a praia? Foi dividida a praia em três partes, do norte, meio e coisa. De maneira que nós, nessa altura, tinha um nadador Salvador. Agora temos 4 nadadores Salvadores. Só para metade da praia? Um terço da praia. Sim. E ainda por cima, nessa altura, tínhamos a felicidade dos nadadores Salvadores serem portugueses. Conheceram o mar da terra, do Guincho. Agora temos brasileiros, temos sei lá de onde, que não têm a mínima ideia o que é este mar, que eu estou sempre em cima deles. Já quando estava no tempo deles, já lhe dava nas orelhas. Eles viram sem dúvida. Porquê? Porque daqui via onde é que havia as correntes, os agüeiros aqui que são... Os agüeiros eu via daqui, é que indicava, olha, é ali, é lá, e chamava cá de baixo, chamava lá de tal. Maneira que, mas quando entram estes, quando o Tony contrata os surfistas, isso foi uma ajuda brutal, não é? Porque sabiam lidar entrar dentro da água com as pranchas. A introdução das pranchas nos salvamentos é uma coisa que muda tudo, não é? Começou o negócio das pranchas e, passado um tempo, o meu nadador Salvador passou a ser professor e ter uma primeira escola de surf que houve em Portugal. Havia uma dependência ali da barraca, do restaurante, dei-lhe aquilo para a escola de surf. Isso foi para aí em 82, 81, 82. Por aí. 82. E aí começou, e a coisa para mim principal era ver as crianças todas com uma tabuazinha de surf, de manhã felicidade, dava-me uma alegria, brutal, uma coisa fantástica. Pois aqui também começou a ser o primeiro campeonato de surf. Infelizmente, apesar de termos surf toda quem vinha a ganhar era os italianos, o italiano malandro, eu vi um americano... Mas isso de windsurf, não de surf? Surf, o italiano? Surf. Sim, o italiano. Uma vez partiu a perna, no final não ganhou. Depois tivemos as senhoras da Austrália, que era uma loura, que andava sempre, que só tinha um braço só, que era fora de série. Foi durante anos campeonato de surf aqui no Guincho, em que de facto era muito importante. Foi o desenvolvimento do surf em Portugal. Hoje em dia... E também onde começou os campeonatos de windsurf. Foi mais tarde. Sim. E foi o primeiro campeonato de windsurf, de kitesurf, foi aqui no Guincho, um grupo alemão. Começou com os alemães que começaram a lançar o kitesurf, e então foi de facto uma coisa que hoje em dia é complicado, que eu tive vários problemas na capitania com o Ministério da Marinha, porque havia uma guerra entre surfistas e kitesurfistas. Exato. De maneira que a Marinha tentava pôr o kitesurf na praia da Casimira e o surfista daqui, mas que nunca deu porque não dá. Olha, está à vista. Windsurf a saírem do Abano, kitesurf aqui no Mochacho e surf aqui no meio. Hoje é o dia típico de Guincho. Não é? Fantástico. Lindo. Uma coisa que eu lhe queria perguntar: como é que é ter o privilégio de... A estalagem é de 1935. 64. Fizeram um feriado, por ter aberto. De 64. Ok. Tem um feriado feito por Carlos de Abrigos. 64. 25 de abril de 64. Ter o privilégio de ter esta vista todos os dias. É uma riqueza que qualquer estrangeiro que chega aqui, venha de onde vier, fica fora de série. Ali o Cabo da Roca
que é o ponto mais ocidental da Europa, mais perto de Nova Iorque, tirando uma linha direta, passando o Atlântico, vai ter em Nova Iorque. É, de facto, havia um presidente de Sintra que dizia, daqui saiu Vasco da Gama. De maneira que tem um americano que veio cá, em 43, da revista Times, disse, Guincho é um sítio sem futuro, tem muito vento, não tem comunicação, de maneira que é um sítio para esquecer. Não tinha visão nenhuma. Os americanos às vezes também se enganam. De maneira que começamos em 45, com uma barraca sem água, sem luz, sem nada, sem estrada, com areia, e tive o pedido de casamento do rei de Espanha, do Dom João Carlos, com a Sofia, foi lá, aí na barraca. Depois o casamento de Maria Pia de Saboia, filha do rei de Itália, e enfim, toda a gente, o Somerset Maugham, que veio cá com o dono, com o diretor do Diário de Lisboa, e impressionou-me pela maneira como ele fazia a pergunta. Tive o Walt Disney, que fez o último livro, o último filme, chamado The Dog, o Cão. Foi o último filme. Tive o homem italiano, como é que ele chama, o que está ali a fotografia, também o último filme, o Marcelo Mastroianni, fez também aqui o filme. Enfim, fiz o filme de Diana Rigg, que é do Mr. Broccoli, que era o homem da Pinewood System, com um australiano, George Lazenby. Os Vingadores, então, não, o Serviço de Sua Majestade. Ok. Serviço de Sua Majestade. E então, tiveram aqui 3 meses, e esse tipo australiano, eu depois fui convidado pelo Mr. Broccoli para ir a Londres, ao Savoy Hotel, à festa, e então disse ele, vem aí o australiano, eu dava-lhe um tiro, porque o tipo foi horrível. No último dia do filme, íamos comer às 8 da manhã, 7h30, beber champanhe e comer um aperitivo à cozinha. Só bebia champanhe, a Diana Rigg. Então ela disse, sabes, estávamos a fazer um filme, e então, romântico, ela disse, cut, e ele estava dobrado, e ele tirou os braços, deixou-me cair na ravina. Ai, esse animal. Ele está a ler o livro ali, a gente vai por dentro. Não, vamos por fora. Então ia sair e tal. E diz ele, good morning, Miss Rigg. Good morning, Miss Lazenby. Well, as today our last day, I would allow to call me George. Ele foi o homem que fez com que o filme tivesse problemas, porque era um tipo, era modelo lá na Austrália e que criou problemas toda hora. Foi de facto, ela era um amor, coitada já faleceu, mas enfim, tem... Isso é mais uma das histórias, não é? Mais uma das histórias. Gente famosa. Temos aqui o livro que o Pedro descobriu, estava ali em cima. Deixa cá abrir. Fala-me lá aqui. Tem lá o título do livro. O título do livro, Os que vêm à estalagem do Mochás. Eu tenho 6 livros desses. 6 assinados. Vamos lá ver aqui. Veja lá quem é que assinou aqui. Essa é a Maria Betânia. A Maria Betânia, todos os brasileiros. Em 82. Todos os artistas brasileiros eram obrigatórios vir cá. Aquela que está na moda agora, todas elas. A Fafá de Belém, a cantora brasileira melhor que há, o senhor Caetano Veloso, o Roberto Carlos. Claro. Como político, para mim, o tipo máximo foi o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda comeu um caldo verde e falou 2 horas. O outro foi a Rose Candy, a mãe dos Candys,
Tinha vários anos e estive aqui com o Stumberger, a João, e então essa diz, Tony, só quando tivermos um Kennedy à frente da América, temos a América. Né? Velhota, tal. Maneira que de brasileiros, te lembro, uns senhores em setembro, aqui se come bem, come. Tem caldo verde? Tem. E tem pescada? Tem. Era o mais barato do cardápio, era o mais económico. Eu cheguei à cozinha, tem uns brasileiros que querem comer bem, mas que têm aqui, só pediram o mais barato, está aqui e tal. Ó moço, você tem alguma coisa para beber? Tem. Tem Dom Perignon? Não, tem Perignon. Então, arranja-me 2 garrafas bem frescas. Era o Conde Francisco Matarazzo. Teve 8 dias no Estoril, veio 8 dias cá comer. Espetáculo. Quando teve a Fórmula 1, era o Natal dos hoteleiros, foi a Fórmula 1. Infelizmente acabou, porque com a Fórmula 1 o dinheiro não conta. Pá. Tudo que era hotelaria ganhou milhares e milhares graças à Fórmula 1. Estive cá o James Hunt, que era um máximo, que era tipo máximo, que era de trabalhar para a BBC como cronista, mas era um tipo fora de série. Íamos para a piscina às 4 da manhã com o tipo do McLaren e com a malta toda. Então um dia tinha uma garrafa de Porto, tinha trazido 1881 para uma senhora, a Osta, que era o anúncio apostólico. E não veio a garrafa, tinha bebido assim uma coisinha. Bem, o que é que acontece? Eu deixei a garrafa, esqueci-me da garrafa, veio um casal alemão e disse, eu queria Porto. O empregado foi Porto, não tem antigo, não tem mais antigo. Até que às 3 foi buscar a garrafa de 1881. Bem, bebeu 2 copos, bebeu mais 2 copos, e depois mandou-me chamar, buscar a da conta. Então, assim, já não me lembro, 10 contos cada cálice, aí vai lá, tal. Então, se eu quiser outra, não tenho. E Dom Perignon, isto tem 10 garrafas, 100 garrafas, o que quiser. Então, quer fazer um negócio? Quero. Então, como é que é? Você vai-me oferecer o resto da garrafa e eu compro e pago 2 garrafas de Dom Perignon. Então, assim foi. Quem era o gajo? Era o presidente da Porsche e tinha os corredores da Porsche. De maneira que ofereceu 2 garrafas de Dom Perignon aos tipos e ele mamou o resto da garrafa. Então vinha cá todas as noites e dizia, ainda tenho o gosto. Ainda tenho o gosto da boca, ainda tenho a memória. Maneira que a vida de hotelaria é pesada, mas para compensar tem estes dados, que são muitos, graças a Deus, e hoje qualquer rei que eu passo, conheço todos, o Simeão da Bulgária, o tipo da Polónia, tem o primeiro-ministro da Polónia. Falo com todos, quando veio o Comorant cá, eu convidei para comer. E ele disse, tal, telefonou-me a dizer que ia ter uma reunião na Polónia com o primeiro-ministro. E eu disse, então olha, peço-lhe a ele, que eu tive ali 11 de novembro, ofereci-me uma garrafa de Porto. E ele peço-lhe para ele quer ver o Porto. Bem, é isto que paga, de facto... Que não tem preço. Não se vem milionário, porque para ser milionário tem-se de arranjar fábricas de bolos, isto aí é que dá dinheiro. Ele não está a ouvir, o Pedro. Ele não está a ouvir. Para ser milionários, tens de ter fábrica de bolos, pastéis de nata. Diz que pastéis de nata é que está a dar. Isso é que está a dar. Sei no Dubai, não é? Olha, mas tem uma história gira. Havia um tipo que tinha uma fábrica, trabalhava numa casa de carros na outra banda, ali de Almada. E então, quando foi 25 de Abril, meteram na rua. E ele tinha 2 filhas e a mulher, ele tentou se suicidar. E disseram, então quem é que resolve isto? Quem é que vai pôr? António Machado.
Então lá vem a senhora falar comigo. Então onde é que o marido quer ir? É para quer ir onde não haja comunistas. Então quer ir para o Canadá? Não, quer ir para a Austrália. Então, para a Austrália, encontrei o embaixador da Austrália e disse, então telefonou-me a dizer, olha, não pode ser porque não é imigração nessa altura, não está fechada. Mas, passado um tempo, o tipo tenta outra vez suicidar. Então, ela telefonou-me outra vez, eu encontrei novamente o embaixador, eu disse, olha, está aberto para padeiros, para isto e para aquilo, telefonei para a senhora a dizer isso. Passado um tempo ela veio ter comigo, mas eu fui tirar um curso de pastelaria, de maneira que, se você disser que eu fui pasteleiro, que ia trabalhar, muito bem, lá fiz um papel, um cartão meu, embaixador das Filipinas, da Austrália, e lá vem aqui despedir-se o casal com as duas filhas. Vão para Perth, no Perth, na Austrália, e primeiro ela foi para um restaurante, ele foi para uma coisa de automóveis, e as filhas foram a uma escola que a professora tinha estado 6 meses em Portugal, de maneira que ficaram em casa. Bem, passou-se um tempo. E agora, há 1 ano e meio, talvez, estava uma senhora assim, eu quero apresentar aqui a minha família e tal. Então, fui lá, nós estivemos em Timor, fomos professor do Xanana Guzmão, Caramba! meu amigo, Xanana, meu amigo, foi lá, e então, ofereceu-me 5 livros que ele escreveu, o Xanana. De maneira que fomos para Perth. E em Perth, olha, em Perth eu conheço lá uma senhora que é a Laura. A Laura, nós somos os padrinhos das crianças da igreja. Olha que giro. Não, mas agora tenho de dizer uma coisa. A Laura já não trabalha, ela esteve no Sheraton. E o que é que ela esteve lá com mais uma cozinheira a fazer aqui? Pastéis de nata. Estar a ver? Pedro? A fazer pastéis de nata no Sheraton. No Sheraton? No Em Sheraton. Perth, na Austrália. Em Perth, na Austrália. Em Perth. Agora já não está no Sheraton. Tem uma pastelaria dela chamada Laura. Tem um sucesso enorme, de certeza. Tem um sucesso grande. O marido já não trabalha em automóveis, tem uma van para distribuir os bolos que ela faz. E estão encantados e felizes, as filhas continuam a estudar e tudo. Está bem. História. E toda a gente, os australianos que vêm aqui, bastantes, dizem, então vai lá a Laura comer um pastel de nata. Sr. António, mas com esta coisa do turismo e destes contactos todos, de onde é que veio a sua visão a nível de, primeiro, vamos acabar com os banheiros e criar nadadores salvadores? Exatamente. De onde é que depois vou fornecer os nadadores salvadores com as pranchas que comprei aos outros? Aos ingleses. Deixa-me só pôr um parênteses. Acabar com os banheiros, não. Não, acabar com os banheiros como nadadores salvadores que Exato. Eles sempre nos deram o apoio fundamental. Sim, os banheiros continuavam. Vocês é que faziam o trabalho duro de ir buscar a malta à água. Nessa altura eu tinha 150 barracas, aqui e lá, ao longo da praia. Tínhamos 24 barracas de luz à lite, porque quando havia vento as pessoas podiam ir para dentro das barracas de luz à lite. Havia um senhor que era cônsul, que não ficava aqui, ficava lá dentro com o cão, ele era cônsul da OCDE em Paris, e vinha lá da OCDE, vinha cá, então levava sempre uma garrafa de leite de vigor para o Tarzan, para o cão, era o Tarzan. Então o cão estava sempre à porta da barraca do Dali, não saía dali. Então ele em Paris telefonava, está aqui, para lá. Adorava ouriço, eu apanhava um monte de ouriço para a gente comer ouriço. E então ele estava em Paris, telefonava. E o Tarzan, doutor, esperem um bocadinho que eu vou chamá-lo. Chamava o cão. Punha o telefone. O Tarzan é o doutor. Era fantástico.
durou anos. Depois, é claro... Mas foi uma grande revolução, não foi, Sr. Foi uma Tony? revolução, foi. Porque nessa altura tentaram denegrir, porque era das barracas dos Alite, que era para fazer noitadas. Então foram dizer ao tipo do século, que era o dono do século, o João, então a gente convidou para vir cá almoçar e dizer, mostrar. E bem, ficou apaixonado pelo guincho. Então vinha cá sempre com a senhora, até que resolveu construir uma barraca aqui para ele, que era o paraíso, e ia para lá, uma barraca que ele tinha a caminho do Abano. Que aquilo era a relíquia da relíquia. Largaram fogo, ardeu. Arderam todas. Sim. Todas, havia para aí 5 casas, arderam todas. Não sei como, mas E então, entram as pranchas aqui no guincho, fornecidas pelo Tony Muchacho. O Topé, ontem eu falei com ele, que é pena que não conseguiu vir. Há de vir. Não neste, mas não deste, mas há de vir. Mas é o primeiro nadador Salvador do guincho, que está aqui, salvo erro, um ano sozinho. Sim, um ano, depois. E depois vem... Ele faz faz-me um convite, por sorte e privilégio meu. Eu de repente, indo para o guincho, formidável, não é? O quê? Ter uma barraquinha no guincho, isso então ainda melhor, não é? Para além de que nós tínhamos a fantástica possibilidade de almoçarmos, portanto, aqui com o pessoal do Sr. Tony, não é? Conhecer um mundo dentro deste paraíso incrível. Havia muitos dias que, como o nome guincho quer dizer, era um soprar de vento que pouca gente na praia ficava, portanto tínhamos alguma folga, à exceção sempre de uma senhora, que eu nunca me esqueci, que a gente chamava, e não sei se depois a apanhaste também, que era a Touquinha Branca. E a Touquinha Branca, que me fazia lembrar sempre a minha mãe, porque também nadava com uma touquinha com barbatana simultânea, e a senhora tivesse temporal que tivesse, a senhora chegava ali à minha praia e lá metia a touquinha e nos obrigava. Não era a mãe das Ruiz? De fato de banho escuro? Não, era uma senhora nórdica, salvo erro, alemã, e nós fomos buscá-la umas quantas vezes, em que ela sempre barafustava. Vêm vocês, não podem incomodar o meu mergulho. Não incomodar, sempre com uma pronúncia assim estrangeira, e aquilo era um gozo bestial, mas pronto, para nós era uma chatice, porque por causa da touquinha branca tínhamos de estar ali com os olhos bem presentes na água. Por vezes eram dias difíceis quando havia muitos agueiros. Eu lembro do primeiro ano, houve diversos agueiros instalados durante muito tempo. Para mim foi uma enorme escola, eu não fazia ideia, eu acho que hoje se voltasse a fazer, nunca me teria a fazer aquilo, mas de facto sabíamos duas coisas, ou eu pelo menos sentia isso. O apoio dos banheiros, portanto, do Júlio, do Sr. Fernando, do Barradas, conheciam e estavam, não é? E davam-nos força, porque eu era um miúdo, né? Tinha 18 anos, quer dizer, pronto, tínhamos esse sentido. Por outro lado, sabíamos sempre que havia aqui alguém em cima a vigiar, que estava atento. E isso, é claro, depois o Topé também fornecia um conforto assegurado, porque não só era uma pessoa mais experiente, como depois vinha ao fim de semana e lá, enfim, punha um bocado os pontos nos is. Eu aproveito só, porque eu acho que não poderia ficar de outra maneira, não podia eu ficar descansado, porque vou-lhe oferecer, pronto, a devolver o meu apito, porque agora passa a cá estar em cima de apito para chamar os que cá estão. Isto era o teu apito da Salvador? É um apito de altura, sim senhor. Obrigado. Um acto de tanto Obrigado. Dê lá uma apita dela. Este estava no meu porta-chaves e... Genial, grande Manel. Quantos anos é que tem esse apito? Não queremos saber. O problema é que eles passavam a vida a apitar por causa da malta se afastar. Agora não, não faz, não sei. Não, é espetacular. Nós tentávamos não exagerar. Brutal, boa, grande Manel. Diz, Gil, diz. Uma das coisas que eu me lembro é que
a gente tinha sempre o brio de pôr a bandeira verde. Ou seja, durante anos e anos estava sempre bandeira vermelha, porque eram os banheiros que tomavam conta disto e eles não eram nadadores salvadores e etc. E nós começámos com a coisa, o brio era pôr o máximo de vezes possível bandeira verde. E isso era o nosso brio. Inclusive, às vezes víamos já o mar a mudar e a gente esticava a bandeira verde até acontecer o primeiro salvamento e depois fazíamos um alarido de primeiro apitos, boias, gritos, não sei o quê, para ir buscar a pessoa, porque entretanto já estávamos perfeitamente em cima do assunto e sabíamos perfeitamente, pronto, está na altura de ir buscar, e ao puxar a primeira pessoa, vínhamos buscar o primeiro salvamento, mudávamos a bandeira para amarelo, pronto, era um descanso o resto do dia. Porquê? Porque as pessoas começaram a confiar na nossa atitude e no nosso profissionalismo todos os dias, e as pessoas começaram a confiar, ou seja, quando estava verde as pessoas sabiam que estava mesmo verde, quando estava vermelho as pessoas sabiam que estava mesmo vermelho, e não havia nunca aconteceu muita coisa, a não ser, aconteceu mais vezes com estrangeiros e outras situações e pessoas pouco frequentadores da praia que já não obedeciam às regras, e então essas sim eram levadas e coisa. E muito que nos salvou foi aquelas pranchas. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, eu só tenho umas pranchas levezinhas, eu pesava entre 10 e 20 quilos. Sim, as pranchas na altura... Aquelas longboards do que o Tony está a falar, eram umas Kio surfboards, mas da Kio KO, era um peso descomunal. Tanto que, como nós tínhamos que fazer a praia toda, eu quando estava sozinho, eu sentia também sempre apoio do resto da malta da surfada daqui, não é? Pois. E eu arranjava sempre os rapazes mais novos ainda do que eu, que já era novo, quando tínhamos que ir lá à meia praia ou até lá ao fundo, levem lá a prancha, e eu ia ao lado, porque senão, quando entrasse dentro da água, já não tinhas força para... E depois era só rezar para o mar. Normalmente queríamos sair pelo Lagoeiro. Pelo Lagoeiro, claro. Pronto. E porque era de rezar para conseguirmos passar com a prancha sem não levar com nada em cima, porque eram tão pesadas. Mas a prancha, realmente, estas pranchas possibilitaram uma coisa extraordinária. Portanto, isto foi uma visão incrível do Tony, porque nós tínhamos pranchas pequenas, portanto fazíamos com 5 tal, 6 pés. Pranchas pequenas de surf, não é? Que não permitiam, havia aqui salvamentos feitos, em que vinham 4, 2 agarrados a cada pé, que era o sistema na altura, não é? Não havia cintas. Não. E depois, isso é uma coisa também muito interessante, temos que falar, é a evolução depois dessas coisas, que são vocês que as fazem evoluir. Depois há um primeiro desenho que é feito e é mandado para o ISN, não sei se depois aquilo ganhou fruto, sei que depois mais tarde aparecem de facto pranchas mais evoluídas, mais leves, com cintas, mas estas pranchas fizeram toda a diferença porque permitiam de facto aqui... Ainda existem essas pranchas? Não. Parece que desapareceram, mas permitiam um salvamento muito mais seguro. Dava para 2 pessoas em cima. Praticamente. Eu punha outra pessoa, agarrate aí. E as pranchas, como eram de molde, que ficavam o dia inteiro ao sol, aguentavam anos e anos, isso é impressionante. Ao fim, claro que já tinham eram tanques de guerra. Mas aquilo eram os tanques de guerra e aguentavam tudo e mais alguma coisa, e que ajudou em tudo e mais alguma coisa. Que salvou muita gente. Ajudou nos salvamentos e tudo, como ajudou a gente a divertir-se. Eu lembro-me daqueles dias quase onda, sem flats, eu e o Manel metemos cada um na sua pranchinha e fomos até a Figueira de Unguis a remar, a curtir as praias todas, a descobrir esta costa quase toda até ao Cabo da Roca, ali àquele campo, e voltar aos cinzentos lá ao fundo. Coisas desse género, à conta destas praias. Não sei se foste tu que deste uma chapada numa senhora, foste tu. Não, foi o... Não fui eu, foi o... Não foi eu. Sabe o que é que aconteceu? O Zeca. Eu venho ali da piscina e vejo um monte de pessoas no meio da praia. Então o que é que aconteceu? Foi o Gil deu uma chapada numa... Foi o Zeca. Bem, então... Foi por causa do salvamento. Lá fui até ao meio da praia e tal, com a senhora. Então o que é que eu estava? Estava um São Bernardo, que a dona tinha sido uma companhia minha nos tempos idos, moro na Suíça, e então eu digo, então o que é que se passa? Estava aqui uma coisa, então ele foi, agarrou no cão, porque estava
a água e ele puxou. Uma senhora chamou filho de qualquer coisa e ele não fez mais nada, tal, uma chapada. De maneira que eu acreditei na senhora e vi dizer-lhe, tal, desculpe, tal, sabe que as pessoas, está aqui, ele fez mal ao cão, não sei o quê. Olha, melhor é a senhora vai à capitania e informa, porque eu não sei, vou falar com ele ainda para saber o que é que se passou, mas vai à capitania e depois logo se vê, então. Bem, e vi com ela até aqui acima, quando ela estou acima, vai à capitania, tal parte onde é que é, tal, e vai. No dia seguinte ela telefonou-me, a agradecer. Ela era professora, e eu vim a dizer que a pessoa não tinha educação, ela tinha chamado de filha da coisa, ou a ele não fez mais nada. O São Bernardo ficou lá até o final da noite. No final da noite foram buscar com os banheiros, foram lá buscar o cão, meteram em cima do... Eu lembro-me dessa história, eu estava cá. Quando o cão chegou aqui acima, viu o carro, deu um salto, quer dizer, veio lá da praia todo contente. Eu lembro-me dessa história, lembro perfeitamente disso, e não me lembrava quem é que tinha se zangado com a senhora, que eu lembro que foi alguém aqui do Guincho, mas eu lembro porque esse São Bernardo, o que é que foi? A senhora tinha vindo, estava um calor de ananases, e a senhora tinha vindo a pé com o cão, verão, até à praia. O cão chegou à praia, o cão foi direito à água, estava a infartar de calor. E infartou mesmo, teve um ataque, uma paragem cardíaca de calor. E depois estavam a tentar ajudar e a senhora lá sangou. Eu lembro dessa confusão. Mas o pior acidente aqui na praia foi numa altura que estava na piscina e estavam as pessoas a treinar na piscina e vieram dizer, Sr. Toninho, venha cá. E eu venho para cima e vejo um shot no meio da praia. Então aqui é uma menina a arder. Eu entro ali assim na porta e liguei ao 115. Ligaram ao 115 e depois eu liguei à capitania. Já não havia telefones, estava tudo queimado. Já não havia, estava tudo coisa. De maneira que vou andando e vou buscar a menina que estava a filmar, e então a Fisca... Que eu levou com o trovão, foi a Sofia Santinho, minha amiga, eu estava aqui no Guincho também. Chegaram o pai, chegou nessa altura. Chegou o pai, que tinha vindo cá deixar. Olha, paz à sua alma. Aproveito agora e vou fazer aqui uma pergunta, que eu começo aqui pelo Manuel Lobão. Um salvamento que te tenha marcado aqui na Praia do Guincho. Fizeste tantos, a ver se tens memória. O senhor já disse, se achar bem vou logo ao primeiro, foi o meu primeiro susto. Enfim, em junho, alguns de 81, nos primeiros dias de junho, que era quando se iniciava a época balnear, estava um dia tranquilo, com poucas ondas, mas havia lá um agueiro a meio da praia, foi um mês cheio de agueiros, mas estava um dia tranquilo. Eu fui colocar, entretanto, tinha chegado a hora do almoço, eu estava sozinho durante a semana, pus a bandeira ao xadrez da hora do almoço e fui rapidamente almoçar, porque nesse dia era a fantástica feijoada, não é? Que era uma coisa a não perder. E estou eu de volta do feijãozinho e do arroz, encantado, não é? Quando de repente alguém vem, talvez o Sr. Tony, o próprio, que daqui uma vez mais estava sempre em sentinela no posto de vigia. Claro. E chega lá, alguém a afogar-se e tal, tens que ir já. E eu, contrariado, não é? Porque entre o prato da feijoada e ter que ir a correr para dentro da água, fiquei assim um bocado. Pois claro, fui a correr e então estava uma senhora, uma rapariga, aqui no meio da praia e lá ia pelo agueiro, a nadar e tal, mas aflita. E uma amiga também muito aflita e tal. Bom, e eu achei por bem, vou experimentar o carretel na praia, não é? O carretel, portanto, estava posicionado naquela estrutura de madeira. O que era o carretel? Um rolo, corda, tinha uma cintazinha que tu envergavas num género de um colete. Perfeitamente isso. Pronto. Com um cabo gigante. Em lona, não é? Deixa-me só fazer uma parte. Claro. O posto tinha três coisas. Era uma boia circular, de cortiça, uma vara
com um ar, Com o ar, uma boia esférica, também amarrada a uma corda, e este Exatamente. carretel, coisa. Então, para se perceber o que é que aquilo servia desta maneira. A boia circular e a boia esférica, recorde de lançamento 21 metros. Ou seja, para nós surfistas pranchas, 4 braçadas estávamos lá, esquece lá este material. A vara, 7 metros de comprimento. Sim. Epá, agarra aí no braço que eu estico-me e puxo o pessoa. Nunca serviu. Era para aqui. Não era para aquilo. E ele, a única coisa realmente com mais Deixa lá pés e experimentar. cabeça Tá. era o carretel, que era o tal colete amarrado a uma corda enorme, pá, aí com 200 ou 300 Era metros. uma Sim, corda sim, muito isso eu lembro extensa, disso. que depois irias ser rebocado. E eu, Ias apanhar a pessoa que estava cá e as pessoas recuperavam a para a terra. intenção foi testar o apoio de terra. E então disse ao Júlio, epá, é só você que vai puxar a corda. Eu vou lá, pronto, e chego lá à rapariga, que se chamava Belinda, não me recordo agora mas eu tenho isso escrito, enfim. Mas lá venho com ela tranquilamente, agarro-a com muito cuidado e, tal como tinha combinado, ergo o braço para o Júlio me começar a puxar. Só que na ânsia de todos quererem ajudar, no fundo, e de me tirarem de terra, como o Gilles há bocado estava a explicar, começa tudo a puxar uma brutalidade. De tal maneira que eu que estava a fazer aquilo tudo muito bem, com muita delicadeza, epá, de repente levo um puxão, de tal maneira que daqui passei a agarrá-la assim para não a perder, e sou puxado, somos os dois Claro, puxados para baixo d'água. E vamos debaixo d'água, epá, à vontade em uns 20 metros. A minha sorte é que o carretel também já não estava, a cinta já não estava em muito bom estado, e o puxão foi de tal maneira que ela acaba por arrebentar a cinta. Porque eu ainda tento apanhar a corda, mas não a queria perder a ela. Portanto, eu disse, epá, isto não está a correr bem, não é? Não tive tempo praticamente de... E de repente lá vimos os dois ao de cima, epá, aflitos. Se calhar eu mais aflito ainda do que ela, mas depois lá acalmei e depois fizemos até, eu vim coloquei-a contra mim e vim a nadar com ela, com os braços esticados contra mim e conseguimos sair do agueiro, aproveitar a água e vir. E foi o meu primeiro salvamento que disse, epá, nunca mais como feijoada. Nem nunca mais peço a estes gajos para me puxarem. Não, mas realmente essa é, na ânsia de ajudarem, aquilo podia ter sido ali uma chatice. A tua sorte foi aquilo ter arrebentado. E nunca mais usei o carretel. Pois, Não, o que é verdade é que o cartel nunca mais foi utilizado durante anos e anos. E o que é que acontece? Tive que pagar 500 escudos, o cartel estava um bocado enferrujado, por ninguém. Claro, era claro, usado. Então vem cá a capitania. Há aí uma multa. Levou-me o cartel e paguei 500 escudos. Só Tony, o carretel era usado, mas era para fazer exercícios na praia Sim, enquanto tá bem, estávamos à tá espera. bem. Aquilo, por mais que eu, nas reuniões que eu dizia, pá, isto não é preciso, isto não é preciso, não. Aqui, Era obrigatório. A lei diz isto e tem que ter o lei. carretel. Não há nada que mude esta coisa. Hoje em dia, felizmente, já o material é completamente diferente, não é? Tem os flutuadores, tem uma série de equipamento que hoje já em não tem nada. dia- Boia folha, hoje- tem a boia banana. E hoje Exato. em dia tem uma coisa. Tem centenas, se não milhares de surfistas dentro de água. Também. Até a maior parte dos Sim, nadadores sim. salvadores já nem... Mas na altura, apesar de tudo, eu lembro de termos feito salvamentos, de eu ter feito salvamentos recorrendo a miúdos de 12 anos, 15 anos, claro. e a gente juntava-se, organizava-se e aquilo tudo funcionava bem, numa pois. equipa. E depois a malta de Cascais foi fundamental na vinda, eles eram daqui, não é? Conheciam isto. Epá, começaram a surgir grandes surfistas também, e dentro da água tu, de repente, eu chamava para pedir ajuda e vinha logo 2, 3, era incrível. Portanto, a pessoa Foi de sentia-se... tal maneira que os próprios estudos do ISN tinham um estudo que dizia praias onde se começaram a praticar surf, os salvamentos, as mortes tinham baixado claro, 99%. Pois, Só, e não era preciso ser nadador, salvador, surfista. Desde que houvesse surfistas, as mortes tinham baixado tipo 99%. E aqui também houve uma preocupação que eu não sei se acontecia antes, mas o Sr. Tony passou a interceder e a pressionar no sentido de ter a ambulância que só vinha normalmente ao fim de semana Fim de semana e feriados. e feriados, mas isso eu lembro-me dele interceder para
nos dias mais complicados, não é? Da ambulância Para a estar- ambulância estar sempre, pelo menos, de prontidão ali em Estava- Cascais. estava Mas a gente parado, sabia, 8 sim, sim. quilómetros é o que distancia mais ou menos a saída dos bombeiros de Cascais. Portanto, este era o tempo. Fui condecorado pelos bombeiros, pelo trabalho que eu tive de colaboração com os bombeiros de Cascais, durante épocas balneares, não foi uma, foram 20, que chegamos a ter, quando tinha muito movimento, 2 helicópteros parados ali em cima, Sim? qualquer coisa, e havia, quer dizer, eram as companhias que pagavam para ver este trabalho, quer dizer, havia as fábricas e tal, davam aos bombeiros, para estar os bombeiros aqui, e tudo. Então, Sr. Tony, quer dizer, a gente é que fazia o trabalho duro e você é que recebia as condecorações. Está mal. Isso é mal. Também concordo. É normal. Isso é o que acontece normalmente. Ele é que, Continua a ele é que acontecer. dava a feijoada, vamos lá ver. Olha, e tu, Gilles? Assim, Olha, o meu não foi o primeiro, foi o último.